O encilhamento foi uma política econômica implementada pelo diplomata e escritor Rui Barbosa, no período conhecido como República Velha. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Histórias do Brasil. No vídeo de hoje, vamos saber um pouco mais sobre a política do encilhamento com suas causas e consequências, mas logo após a vinheta. Rui Barbosa foi um dos intelectuais mais conhecidos do seu tempo e um dos principais organizadores da Primeira República, juntamente com Prudente de Moraes. Rui Barbosa foi uma figura destacada na política, atuando na defesa do federalismo, do abolicionismo e na promoção dos direitos e garantias individuais. Rui Barbosa exerceu o cargo de ministro da Fazenda durante o governo provisório no período de 1889 a 1891, do então Marechal Deodoro da Fonseca, ele que foi o primeiro presidente da República, propondo assim uma nova medida para impulsionar a economia do país, que favoreceu uma grande bolha econômica, constituindo uma das mais graves crises econômico-financeira de toda a história do Brasil. A proclamação da República no Brasil, que ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, assinada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, acabou com o sistema monárquico, dando início à era republicana no país. No entanto, o Brasil se encontrava desestruturado após a crise política e econômica do reinado de Dom Pedro II, com o aumento da corrupção, elevação dos impostos, gasto com a Guerra do Paraguai, dentre outras insatisfações da população. Com efeito, a escravidão do país havia sido abolida um ano antes, assinado pela princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II, e foi no dia 13 de maio de 1888. Desse modo, inspirado no sistema bancário norte-americano, na política do encilhamento, os bancos de algumas capitais do país, como a Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, emitiam créditos aos empresários, fazendeiros, barões do café, dentre outros, dispostos a abrirem negócios. O objetivo da política do encilhamento era de estimular o crescimento econômico, incentivando a emissão do papel moeda, ao mesmo tempo que impulsionava a industrialização e modernização do país por meio da expansão da agricultura e do comércio. No entanto, essa proposta acabou provocando uma acelerada inflação, ocorrendo a desvalorização da moeda nacional, aumento da dívida externa, boicote de empresas fantasmas que davam créditos livres sem fiscalizações, arroxo salarial, aumento do desemprego e juros, além de falências e especulações financeiras, sobretudo na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a partir de 1890. Nesse interim, os investidores compravam ações por preços mais baixos, para fins de especulação, e quando estas valorizavam, vendiam a um valor maior, o que fez piorar ainda mais a situação econômica do país. No ano seguinte, no dia 20 de janeiro de 1891, Rui Barbosa deixou o Ministério da Fazenda, sendo substituído por Henrique Pereira de Lucena, conhecido como Barão de Lucena, ele que foi um político, magistrado e nobre brasileiro. O Barão de Lucena exerceu o cargo até o golpe de Estado de 23 de novembro de 1891, e a crise gerada pela política do encilhamento somente foi apaziguada no governo de Campos Salles. E como o encilhamento ocorreu no período conhecido como República Velha, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a República Velha, que ficou também conhecida como Primeira República, que foi um período da história brasileira que se estendeu de 1889 a 1930. Esse período foi marcado pela força das oligarquias e pela política do café com leite, que consistia na alternância de poder entre as elites políticas de São Paulo e Minas Gerais, que se revezavam ocupando a presidência do país. O nome da política refere-se ao café de São Paulo e ao leite de Minas Gerais. Ela se caracterizou pela liderança dos chefes políticos do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro. Desde os tempos do Império, a aristocracia cafeeira dominava a vida política do país, de modo a defender seus interesses econômicos. Durante os primeiros governos republicanos, os cafeicultores que não participaram diretamente do golpe militar que proclamou a República foram discriminados.
Com isso, a influência política dos produtores de café só voltou a ser significativa a partir do terceiro governo republicano, quando Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil, assumiu a presidência. A política de café com leite só se definiu em suas linhas completas a partir da política dos governadores. Esta consistia numa troca mútua de favores entre os governadores estaduais, que eram as oligarquias, e o governo federal. Desde a administração de Prudente de Moraes até o Washington Luiz, apenas 3 presidentes eleitos não procediam dos estados de Minas Gerais ou de São Paulo, sendo eles Hermes da Fonseca, Epitácio Pessoa e Washington Luiz. A política dos governadores e a política do café com leite foram práticas importantes do arranjo político das oligarquias. O Brasil experimentou um avanço industrial embrionário nesse período, que resultou no nascimento do movimento operário no país. A desigualdade social e a política corrupta desse período motivaram revoltas em diversas partes do país. A Revolução de 1930 foi o acontecimento que precipitou o fim desse período, inaugurando assim a Era Vargas. Então, pessoal, só para fazer um resumo entre o Brasil do passado e o Brasil do presente, nós podemos notar que a política do encilhamento e a política do café com leite foram 2 políticas econômicas adotadas no Brasil durante a República Velha, ali no período de 1889 a 1930. E ambas tiveram impactos significativos na estrutura produtiva, social e política do país, mas também apresentaram problemas e limitações. E com isso, podemos notar semelhanças entre as políticas do Brasil do passado e dos dias atuais. Podemos notar que a política do encilhamento foi uma tentativa de impulsionar a industrialização do país por meio da emissão de créditos aos empresários que quisessem abrir negócios. No entanto, essa política criou uma bolha especulativa, gerando inflação e endividamento público. E como sempre, quem pagou e paga o pato até os dias de hoje é a população brasileira. Uma semelhança com o Brasil desses últimos tempos é a busca por um desenvolvimento econômico sustentável, que não dependa apenas da exportação de commodities, mas que também enfrente desafios como o controle da inflação, diminuição do Estado para que possa sobrar mais dinheiro para investimentos essenciais à população, gestão fiscal e a competitividade internacional. Já a política do café com leite foi o predomínio político dos cafeicultores de São Paulo e dos fazendeiros de Minas Gerais, que se revezavam na presidência do país, ou seja, manter o governo sempre na mão dos mesmos, não abrindo espaço para outras opções. Essa política se baseava na autonomia dos estados, na representação proporcional na Câmara dos Deputados e na troca de favores entre os governantes estaduais e o governo federal. Uma semelhança com o Brasil atual é a existência de uma polarização política que envolve interesses regionais, partidários e econômicos, deixando os interesses populares para último plano, e que muitas vezes dificulta a governabilidade, a democracia e a participação popular. Então podemos notar que, independente do tempo, a história sempre se repete, com diferenças entre os atores do governo e no modus operandi que vai se atualizando através do tempo. E você, o que achou sobre esses acontecimentos importantes da nossa história e das semelhanças entre o Brasil de ontem com o Brasil desses últimos tempos? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, por favor deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!